Olá, começa agora mais um Assunto de Estado. E hoje a gente vai falar aqui no programa sobre preservação da caatinga, ferrovia transnordestina, uso medicinal da cannabis, entre outros temas. E para conversar comigo, a nossa convidada de hoje é a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. Bem-vinda, senadora. Obrigada. É um prazer estar aqui de novo. Começando, falando aqui da caatinga, que é o bioma 100% brasileiro, exclusivamente brasileiro, e está presente em mais de 80% da área de Pernambuco. Esse bioma sofre com o risco de desertificação. Então, como garantir um equilíbrio entre o desenvolvimento socioeconômico e a preservação da caatinga? O bioma está presente em Pernambuco em 135 estados. Nós temos municípios, nós temos 184 municípios. Em 135, no sertão, no agreste, existe caatinga. Então, é de uma relevância muito grande. A desertificação causa danos, desequilíbrio. A gente está vendo todo o estresse climático que nós estamos vivendo. E se isso não for cuidado, a falta d'água, os problemas hídricos, eles vão impactar na vida das pessoas. E impactando na vida das pessoas, dificulta o próprio desenvolvimento. O que é que a gente defende? Um desenvolvimento sustentável, identificado com as potencialidades da caatinga, que elas existem, seja na flora, na fauna, e em tudo que já é produzido pela caatinga. A proteção dos animais específicos da caatinga, como o bode, por exemplo, gera um ciclo e uma cadeia produtiva importantíssima. A mesma coisa é com o licuri. É uma plantinha que só existe na caatinga. Já se tem produzido pela economia solidária, inclusive, licor de licuri, óleo de licuri, medicações, não é? A cadeia de medicamentos naturais é importantíssima, de pomadas, de xaropes. Então, às vezes a pessoa diz assim, não, preservar um bioma é dificultar ou atrasar o desenvolvimento. É justamente o contrário. O que a gente precisa fazer é adequar as cadeias produtivas locais a um nível de desenvolvimento que não produza a devastação, que não produza choques e ataques ao meio ambiente. E a caatinga é riquíssima para a gente fazer isso. E sobre os motivos para esse risco da desertificação, a gente tem alguns motivos, como, por exemplo, mudanças climáticas. Como que a senhora avalia o impacto das mudanças climáticas para essa situação de risco da caatinga? Para nós do Nordeste é uma coisa séria, né? Porque o fenômeno da seca, a gente não vai acabar com ele. A gente precisa aprender a conviver com ele. É essa grande discussão que se tem em relação à necessidade de preservação da caatinga. A caatinga, hoje, ela passa por esse processo que não impacta só nos 84% de território brasileiro que ela cobre, mas termina também reverberando para os demais. E hoje a crise climática não é mais fenômeno simplesmente da natureza. A crise climática ela é produzida pelo mau uso do solo, pela devastação das florestas, né, pela falta de respeito às especificidades ambientais. Então, isso a gente alerta muito em relação a este bioma pelas suas peculiaridades, pelas suas particularidades. É uma riqueza que precisa ser potencializada e ela serve, sim, para assegurar o equilíbrio climático, o equilíbrio que a gente precisa ter na natureza. Senadora, falando agora do projeto da ferrovia transnordestina, a gente tem algumas informações para pôr na tela aqui. Vamos ver. Então, recentemente, o consórcio Estratégica ProSul foi selecionado para ser responsável pelo projeto que vai tratar do trecho em Pernambuco dessa ferrovia. São 520 quilômetros que ligarão o porto de Suape, em Recife, até Salgueiro. Em setembro desse ano, agora, foi homologada a contratação desse consórcio por 15 milhões e o começo da obra desse trecho de Pernambuco
está previsto, né, para o início de 2025. Então, o que fazer para que essa obra tão importante para o seu estado resulte num desenvolvimento sustentável para a região de Pernambuco? Essa obra ela vai ligar, né, Salgueiro, a Ipojuca, ao Porto de Suape, que é um polo de desenvolvimento. Eu digo que ela está incompleta se ela ficar apenas em Pecém, no Ceará. A obra original, ela tinha esse formato de T. Ela sai de uma matriz, vai para Pecém e vem para Pernambuco. Pecém está quase pronto. Pernambuco foi paralisado porque o governo Bolsonaro suspendeu. Ele retirou o desenho original da Transnordestina. Com a eleição do presidente Lula, nós retomamos, porque para Pernambuco e para completar a integração do Nordeste é importantíssimo. O estado do Ceará está mais ao norte. Pernambuco está mais, apesar de ser do Nordeste, não é? Está mais ao norte do Brasil, vizinho do Norte. Pernambuco não, Pernambuco integra o Nordeste, mais da parte leste do país, não é? E pega justamente aqueles outros estados circunvizinhos, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas. E o Porto de Suape, ele se constitui hoje em um polo de desenvolvimento que também foi suspenso, mas que está retomado com a própria refinaria e outros empreendimentos locais. É uma região que tem um potencial de desenvolvimento, um potencial de geração de emprego e renda muito grande. Salgueiro é no sertão, só para você ter uma ideia da importância disso. Sair de Salgueiro, atravessar o sertão até chegar no litoral de Pernambuco é de uma importância para o desenvolvimento imensa, né? E o próprio Porto de Suape, com seus molhos, está absolutamente preparado para isso. Foi assinado, né, recentemente esse acordo que envolve não apenas o Ministério da Integração do Desenvolvimento Regional, mas também o Ministério de Portos e Aeroportos. Então, é uma ação de grande alcance de desenvolvimento. Pernambuco almeja por isso. Tem, inclusive, outras alternativas sendo discutidas, como um Porto Seco, né, no próprio município de Salgueiro. A própria fábrica de dormentes que foi implantada e que precisa dar vazão, né, àquilo que fabrica. Então, para nós, essa outra alça, né, para Pernambuco, é uma alça de desenvolvimento muito firme e nós temos muita esperança de que essa promessa, esse compromisso, né, assumido lá atrás ainda pelo primeiro governo Lula, ele seja concluído. 2025 se retoma, houve muitos impasses em relação ao convênio, aos contratos, mas eu acho que isso está absolutamente sanado, né? E a gente quer que a alça do T ela volte. A gente gosta muito do L, mas para essa alça a gente prefere um T. Senadora, agora a gente traz aqui ao assunto de Estado uma pergunta de um colega, repórter da ALEP, Assembleia Legislativa, lá de Pernambuco. Vamos ver. Olá, senadora Tereza Leitão. Aqui em Pernambuco, na ALEP, a Assembleia Legislativa de Pernambuco, foi formada uma frente parlamentar para se discutir a regulamentação da cannabis medicinal. Como é que esse tema está sendo tratado, está sendo discutido em âmbito federal, aí pelo Senado, em Brasília? Muito obrigado. Obrigada também, Jairo. Eu tenho acompanhado todo esse processo da utilização medicinal da cannabis. No nosso estado, nós tivemos a aprovação na Câmara Municipal para fornecimento da cannabis medicinal a mães de crianças atípicas, fornecimento gratuito, portanto, mães de baixa renda. E na Assembleia Legislativa, essa frente também logrou êxito, está logrando êxito, visando a aprovação de um projeto também de autorização do uso da cannabis medicinal. Eu fiz aqui no Senado um pronunciamento e um encaminhamento na Comissão de Assuntos Sociais, porque nós temos 4 projetos tramitando aqui. Não tem divergência entre eles.
são complementares. E eu fiz uma proposta de que a Comissão de Assuntos Sociais pudesse albergar todos eles, fazer um debate do que é mais amplo, onde a gente pode colocar como apenso o que é que a gente considera de um projeto ou de outro, fazer uma síntese dos projetos para o Senado se envolver mais efetivamente nesse debate. Esse debate já existe, São Paulo já autorizou, já regulamentou, tem esse avanço no estado de Pernambuco também, na própria cidade do Recife, e você tendo uma lei federal que ateste que o uso da cannabis medicinal já é feito com êxito para várias patologias, né, a gente possa regulamentar, como o Uruguai regulamentou. E isso tem também um efeito terapêutico importantíssimo, né, no tratamento de dores profundas, no tratamento de Parkinson, no tratamento de crianças autistas, adultos também com a síndrome do espectro autista. Então, isso precisa chegar à população e a gente ter o que a gente almeja como foco principal, que é a utilização da cannabis medicinal pelo SUS. Porque aí você tem o teste, né, o atestado de qualidade que o SUS dá e, ao mesmo tempo, o acesso mais universalizado para todo mundo que é usuário do SUS. Então, eu acho que é um debate, Jairo, que a gente, e também para você, Jairo, o repórter que me perguntou, que não tem volta, a gente precisa avançar nesse debate no Brasil. E acho que o Senado precisa também fazer esse gesto, mostrar que isso é importante, como a Casa Alta, né? O Congresso Nacional, que é representado pornosco também, poder chegar a ter também uma participação ativa nesse debate que eu considero estratégico e importante para a população. E para o avanço desse debate, quais, na opinião da senhora, seriam os entraves ou obstáculos aqui em nível federal? Não existe um obstáculo específico. Eu acho que foi mais problema da tramitação desses projetos. Quando eu coloquei na comissão, houve por parte do presidente, que é o senador Humberto Costa, e inclusive havia 2 autores também. Um dos autores é o senador Paulo Paim, o outro é o senador Flávio Arnes, o outro autor é o senador relator Fabiano Contarato. Então, todos concordaram de que a gente precisa agilizar. É só processo de tramitação mesmo. Acho que não há nenhum óbice mais grave, não há nada que possa impedir que a gente, como Comissão de Assuntos Sociais, traga esse debate como prioridade da nossa pauta, faça essa síntese e destrave a tramitação desses projetos. Senador, esse ano foi criada a Rede Nacional de Frentes Parlamentares da Primeira Infância, da qual a senhora é uma das líderes. Quais ações a senhora considera importantes, necessárias a serem implementadas para proteger a criança nessa fase tão sensível da vida e como o exemplo de Pernambuco pode contribuir com essa questão? Nós temos mais de 17 milhões de crianças nessa fase da primeira infância, que vai do nascimento até a idade escolar, até os 6 anos. Pernambuco é um dos pioneiros, tanto na implementação da rede estadual da primeira infância, quanto na configuração e na criação da Frente Parlamentar da Primeira Infância. Quando eu era deputada, eu fui membro também desta frente. E aí a gente deu um significado maior à frente nacional, à frente federal da Primeira Infância, que é formada pela Câmara e pelo Senado. Eu sou vice-presidente dessa frente. O que foi que nós aprovamos como ação dessa frente? Uma rede das frentes parlamentares estaduais e um estímulo aonde não existisse a gente criar. Então, hoje a gente começou esse debate com 9 frentes parlamentares estaduais apenas. Hoje nós já temos 23 e a nossa ideia é ter em todos os estados.
e defendendo e debatendo as pautas prioritárias. Depois do marco legal da primeira infância, há um requerimento, uma exigência para que estados e municípios tenham políticas específicas voltadas para a primeira infância. Não apenas aquele geralzão da educação, da creche, da pré-escola. Isso é fundamental, eu diria que é um dos pontos fundamentais. Mas também outros aspectos. O primeiro deles, orçamento criança. Não existe um orçamento nem vinculações orçamentárias especificamente para a primeira infância. A gente tira do orçamento da educação para a creche, pré-escola, tira do orçamento da saúde. Hoje tem muitos hospitais da criança sendo criados dos municípios, tira de desenvolvimento econômico ou de política habitacional, para a criação de praça, de parques, não é? Mas há um modelo de cidade-criança, há um modelo de cidade, é uma perspectiva de cidade segura para crianças, cidades onde a criança se reconheça nos equipamentos públicos, nas políticas públicas. Então, é isso que a frente está fazendo, dar voz à criança. Né? Dar voz no orçamento, dar voz nas políticas públicas e, sobretudo, um trabalho de troca de experiências nacionais. Como é que está em Fortaleza, como é que está no Recife, como é que está em Jundiaí, no interior de São Paulo, que é considerada uma cidade criança, que equipamentos são necessários, como a política deve ser interrelacionada, quais são os principais estudos que a gente tem sobre a valorização da primeira infância e a relação da primeira infância com o ambiente familiar. Qual é o tratamento que se dá às mães, né, de periferia, às mães que não têm com quem deixar seus filhos para trabalharem? Qual é o tratamento de uma alimentação saudável, que é outro viés que a gente está puxando também? A nutrição na primeira infância determina muita coisa do desenvolvimento, inclusive do desenvolvimento cognitivo. O que é uma família voltada e o apoio que tem que se dar à família para que a primeira infância também seja saudável. Então, é uma política interrelacionada. Não é uma política só da educação ou só da saúde. É isso que as frentes, né, estão tentando fazer. O combate à violência, a gente envolve conselhos tutelares também na preservação e na proteção da criança, que tem que ser constitucionalmente protegida pelo Estado. Então, é muito trabalho, mas é um trabalho assim, muito prazeroso. E a gente está colhendo os frutos. Como Frente Nacional, a gente está colhendo os frutos. Essa foi uma pauta nas eleições municipais. Muitos prefeitos e prefeitas levantaram essa pauta como uma prioridade na sua gestão. E o nosso trabalho é esse, é estimular que essa fase de vida, que é uma fase primordial para o desenvolvimento, ela seja tratada com todo cuidado, com todo carinho e com toda atenção. Senadora, 6 projetos de patrimônio histórico de Pernambuco foram selecionados pelo IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para obras de restauração. São mais de 2,7 milhões de reais que serão alocados nesses projetos. Eu quero citá-los aqui rapidamente. As ruínas da Misericórdia, em Igaraçu, Igreja da Nossa Senhora dos Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, também o conjunto dos Chalés do Carmo, em Olinda, Memorial Ilê do Terreiro Obalguntê, no Sítio Paiadão, Recife, Teatro de Santa Isabel, Recife, e o Convento de Santo Antônio, em Sirianhaém, Mata Sul do Estado. Qual é a importância da preservação, da restauração desse patrimônio histórico para impulsionar o turismo na região de Pernambuco? É fundamental. Você citou aí pontos turísticos, né, da cidade de Jaboatão, o Teatro Santa Isabel no Recife, que é um polo cultural importantíssimo, o município de Sirianhaém, que é um município litorâneo. A gente tem as praias e tem essas ruínas. Igaraçu, que é um município histórico, ele disputa com Olinda como sendo o município mais antigo, né, do estado de Pernambuco, é Olinda, porque Igaraçu foi desmembrado de Olinda. Eu não estou falando
por bairrismo, porque Olinda é minha cidade. E Olinda, que é uma cidade patrimônio da humanidade. Só em Olinda são 95 milhões. E alguma coisa já foi iniciada, porque além dos chalés do Carmo, que são 4 chalés, que eram chalés de veraneio, né, de um português que construiu esses chalés, e ele tem o nome, cada chalé tem o nome de uma das filhas desse português. Depois ele passou por herança e hoje estão realmente precisando. Quando eu nasci, a minha avó morava em um desses chalés, o que hoje é pintado de verde. É o que está mais acabadinho dos 4, não é? Então, eles já estão assim... são partes, estão totalmente incluídos da paisagem de Olinda. Mas tem também o mosteiro de São Bento, de Olinda, tem também a Igreja do Monte, que é das Beneditinas. É um processo, Sérgio, de uma importância histórica muito grande. Pernambuco teve 2 colonizações que deixaram marcas. A colonização portuguesa, que foi a predominante, né? E a colonização holandesa, de Maurício de Nassau, que também deixou marcas, né? Sobretudo na cidade do Recife, a cidade Maurícia, né? Deixou marcas muito grandes. E são coisas que remontam a esse, muito dessas edificações remontam a esse período. O Conjunto da Misericórdia remonta, não é, a esse período. E se perde de ter um ciclo histórico, de turismo religioso, de turismo patrimonial, que ajude não apenas a gerar emprego e renda, mas também o imaginário das novas gerações, né? As escolas terem esses pontos como ponto de visitação para ajudar no reconhecimento, na identidade da sua terra, do seu território, é muito importante. O trabalho do IPHAN tem sido... O próprio presidente nacional do IPHAN esteve visitando Olinda, visitando Recife, acompanhando as obras, porque o IPHAN, ele fomenta, não é? Ele destina os recursos, mas o executor das obras ou é a prefeitura ou é o governo do estado, através da Fundação de Cultura. Então tem que haver todo esse acompanhamento para que os recursos sejam de fato bem destinados, e Pernambuco está assim ansioso para que todo esse patrimônio histórico, cultural, sacro, ele seja... Alguns vão ser reentregues, alguns estão absolutamente fechados, como é o caso dos 4 chalés. Outros não, estão funcionando, vai haver apenas restauro, mas todos fazem parte da nossa paisagem e fazem parte do nosso ciclo e da nossa história. É fundamental. Eu tenho acompanhado, né, na condição de membro da Comissão de Educação e Cultura, como eu era lá também. Alguns eu fiz indicações, dialoguei muito com o IPHAN sobre isso, e eu tenho certeza que, depois de tudo pronto, a gente vai ter muito o que ver, o que agradecer e o que comemorar. Senadora, a senhora foi a primeira senadora mulher eleita em Pernambuco. E eu gostaria de saber quão importante é isso para a representatividade feminina e como a senhora vem atuando ao longo do seu mandato como senadora da República para garantir os direitos das mulheres. Realmente, foi uma coisa muito importante para a minha vida política, né? Porque eu nunca tinha me candidatado a senadora, foi a primeira eleição, né? E ser a primeira mulher em um espaço que ainda é um espaço mal dividido, digamos assim, né? Ainda é um espaço predominantemente masculino, tanto nas vagas, tanto no quantitativo, quanto na forma de ser. Então, a política é um espaço pensado e destinado aos homens. Nós, mulheres, de maneira organizada, ao longo dos séculos, começamos, né, a debater. Primeiro pelo direito ao voto, que comemoramos recentemente, né? Depois pelas nossas candidaturas. Então, ser primeira mulher nesse espaço de política me honra
Eu agradeço eternamente ao povo de Pernambuco por isso, mas, sobretudo, me responsabiliza. Me responsabiliza muito, porque eu não quero ser a primeira. Não quero ser a primeira sem segunda. Eu quero que isso abra portas para outras meninas, outras mulheres se encantem pela política. Porque é na política que a nossa vida é definida. As leis para as mulheres são feitas na política. Então, se a gente não ocupar esse espaço, né, os homens falarão por nós. Então, é um espaço importante da gente ter voz. Então, eu participo de muitos debates com essa experiência. E aqui no Senado, eu sou vice-líder da bancada feminina e é uma forma muito interessante da gente atuar. Eu já fiz projetos de lei voltados para mulheres. O último aprovado foi o direito às mulheres vítimas de violência terem acesso à alimentação através, né, dos mecanismos que existem no Poder Executivo. E a gente se articula nessa bancada feminina para trazer pautas que digam respeito ao direito das mulheres. Por exemplo, a questão do combate à violência. O combate, sobretudo, e a prevenção e o embate que a gente tem contra o feminicídio. O feminicídio é o último estágio de um ciclo de violência. Então, se você interrompe esse ciclo, você evita o feminicídio. Outras questões relacionadas ao emprego e renda, que a gente tem debatido aqui também, a proteção das mulheres e a saúde da mulher. Eu tenho feito alguns debates importantes em relação à saúde da mulher. Tivemos uma audiência pública que trata de uma pauta que é esquecida e que diz respeito a mulheres mais velhas, que é a questão da menopausa e do climatério. Como tratar isso por dentro da rede SUS. São pautas, às vezes, pontuais, mas que atingem milhões de mulheres no país. Então, acho que quando a gente assume um cargo desse, um espaço desse, a gente precisa responder à República, responder ao país, responder ao nosso Estado, mas também trazer aquelas pautas de mulheres que não estão aqui, mas que se sentem representadas pelo nosso mandato. Então, eu trato isso com muita responsabilidade, com muita gratidão ao meu Estado e procurando honrar os mais de 2 milhões de votos, foram 2 milhões e 61 mil votos e 176, eu acho, né, que me trouxeram aqui, de pernambucanos, de pernambucanas, mas com certeza todos eles atestaram que lugar de mulher é na política. E eu quero estar aqui para fazer o que for de melhor para a política do meu país, do meu Estado e das mulheres pernambucanas. Muito bem. Muito obrigado, senadora Tereza Leitão, pela participação aqui no Assunto do Estado. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto do Estado.